Falou contra dois, né? Deputados, é claro que a gente quer derrotar essa PEC. Na última votação, ela teve, deputada Alice Portugal, 318 votos. Ela precisa, então, de 308 votos para aprovação. Por 10 votos, ela foi aprovada em primeiro turno. Existe uma possibilidade concreta da gente derrubá-la hoje, da gente derrotar essa proposta de emenda à Constituição. O que ela faz é exatamente abrir as portas para a privatização da educação brasileira. Deputados e deputadas que votaram enganados da outra vez, os senhores vão ser cobrados nos seus municípios pelos estudantes, pelos alunos de pós-graduação que não têm condições de pagar. Quando chegarem aos seus municípios e aos seus estados de origem, os estudantes vão perguntar, porque, claro, fotos vão ser estampadas em todos os estados daqueles que votarem sim. E os estudantes vão perguntar para os senhores: você votou para que eu pagasse a minha pós-graduação? Lá na Comissão de Educação, onde esse tema iniciou o processo de debate, deputado Ivan Valente, teve parlamentar que, quando eu disse que esse era o primeiro passo para a privatização da educação brasileira, sabe o que ele fez? Levantou as mãos para o céu e disse: Deus te ouça. O que tem aqui é sim uma iniciativa de alguns parlamentares com o objetivo claro de iniciar o processo de privatização da educação brasileira. E eu me dirijo aqui aos parlamentares que, por compromissos de governo, votaram a favor no primeiro turno, que revejam esse voto. É muito importante que a gente derrote essa PEC no dia de hoje. Nós não podemos abrir esse precedente. Iniciar o processo de privatização vai ser uma mensagem terrível para a sociedade. A ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, é a favor? Não, é contra. Os reitores das universidades têm uma posição claramente favorável? Não. Na reunião que foi feita na Comissão de Educação, nós fizemos esse questionamento e até aquele momento, se não foi apresentado no dia de hoje, os reitores não tinham apresentado uma declaração formal de apoio a essa medida. Os estudantes como um todo são a favor dessa medida? É claro que não. Me diga uma coisa, deputados e deputadas, um jovem estudante do interior que vai para a capital, com muita dificuldade a sua família aluga um apartamento, começa a fazer o pagamento daquele aluguel com toda a dificuldade do mundo, e ele conseguiu, porque tem poucos rendimentos, passar para uma universidade pública. Chega lá, faz a sua graduação, mas ele quer dar continuidade aos seus estudos. Querendo dar continuidade aos seus estudos, a regra passa a ser pagar. Como é que você vai virar para esse estudante e dizer para ele: olha, você teve a possibilidade de fazer a sua graduação gratuitamente, mas a partir de agora não tem jeito. A regra passou a ser pagar. Isso é um verdadeiro absurdo. A gente fazer aqui uma alteração do artigo 206, colocando esse salvo, é a abertura para o processo de privatização da educação pública. Inclusive, é um contrassenso que a gente esteja votando, deputado Vanderlei Macris, em seguida uma PEC que amplia os recursos para a saúde pública, e na votação anterior a gente faça exatamente o contrário, inicia o processo de privatização da educação pública. Será que aqueles que querem privatizar a Petrobras, alguns que querem privatizar o serviço de saúde, vão ficar satisfeitos também em quebrar o princípio do artigo 206 para que a privatização da educação brasileira passe a ser uma realidade? Eu tenho convicção que aqueles que votaram de forma equivocada da última vez vão fazer com que hoje a gente derrote essa PEC
ela não vai ter 308 votos para privatizar a educação pública brasileira.